Então, pessoal, eu queria falar com vocês a respeito de gerenciamento de risco, tá? Infelizmente, aí nesse final de semana nós tivemos uma matéria da Exame, uma matéria um pouco triste sobre um day trader aí que acabou se matando aí por conta do trabalho de day trader, tá? É um trabalho muito difícil e por conta disso, então eu vou passar para vocês aqui um esqueminha de gerenciamento de risco que eu aprendi ao longo dos últimos anos junto com o Oliver, tá? E é um esquema muito bom que ajuda principalmente a pessoa a ficar viva, pelo menos no que a gente chama no processo de aprendizado, que pode durar aí de 1 ano a 3 anos, é natural. Então eu vou passar aqui para vocês. A primeira coisa que a gente tem que sempre observar num ativo quando a gente vem trabalhando é o quanto de volatilidade esse ativo possui, correto? Então, vamos supor, tá, que a maior parte aí dos ativos, eu vou até facilitar a conta de tudo e eu vou colocar como se fosse o índice Bovespa futuro, tá, que todo mundo conhece. Então, para facilitar a conta aí da galera, eu vou colocar como se fosse nele. Então, você imagina que assim, a gente sabe que no índice aí, a gente pode ter uma volatilidade diária em torno de 1%, tá? De risco aí que a gente pode tomar em cima do ativo na hora que a gente entra. E isso daí representaria o quê? O máximo de risco que eu poderia correr num trade, tá? Então, ao entrar num trade, eu vou ter o máximo de risco que eu poderia correr num trade, que é o meu máximo de loss por trade. Se eu definindo 1% de meu máximo de loss por trade, tá legal? Eu teria lá no índice Bovespa, se ele está cotado aí por volta de 100 mil pontos, eu teria então 1.000 pontos, tá? Para trabalhar no dia a dia dentro do índice Bovespa, tá? Então é uma margem bem bacana e bem alta, tá? Possivelmente nem todo dia nós vamos correr um risco de 1.000 pontos, mas se eu tenho o meu máximo de loss por trade de 1.000 pontos, as chances de eu ficar vivo é muito maior. Nesse sentido, tá? A gente está falando aqui por contrato de R$200, correto? Então isso significa que se eu estou trabalhando com um contrato e eu tenho meu máximo de loss por trade de R$200, eu estou falando de um risco máximo de 1.000 pontos. Ou seja, ao longo do ano, tá? Eu teria um risco máximo aí correndo diariamente de aproximadamente quase R$50 mil. Esse seria o meu risco máximo, trabalhando um contrato. Então, você vê o que loucura que é o negócio, porque, infelizmente, esses contratos futuros têm muita margem, muita alavancagem, e aí o que acontece, tá? Com R$500 a pessoa consegue se alavancar até 3, 4, 5, 10 contratos, quando na verdade no ano, se você estivesse fazendo uma conta bem ruim mesmo aqui, tá? Tipo, bem por cima, você precisaria de no mínimo uns R$50 mil só para você estar testando a sua estratégia diariamente com um contrato, até você adquirir, tá? Um pouco de maturidade aí no trade, um pouco de confiança e um psicológico bem acirrado aí para não cometer besteira. Então, a gente está falando aí de um gerenciamento de risco bem conservador, é o mais conservador que a gente pode ter, tá? Então, o que eu estou dizendo é exatamente isso. Você definir um máximo de loss por trade bem grande com relação à oscilação do ativo, tá? Porque nesse sentido, as chances de você chegar no seu máximo de loss por trade no dia são muito reduzidas, porque a gente sabe que no dia a dia, no próprio índice Bovespa, um stop vai ser às vezes 300 pontos, 150, 200. Então, nesse sentido, eu tenho margem no dia para abrir 2, 3 operações, porque o meu máximo de loss por trade está em 1.000. E se eu perder 1.000, não vai afetar o meu gerenciamento de risco. Então é isso que a gente, quando está com o Oliver, a gente define. Inclusive, quem acompanha o Oliver pela internet aí, já deve ter percebido que quando ele entra na operação, tá? Então, se ele comprou por aqui, o stop dele
fica numa região bem afastada. E esse é o máximo de loss por trade dele, fica bem afastado. Independente que aqui seja o stop técnico, então imagina que aqui é o stop técnico, tá? Nesse stop técnico que fica aqui, não é o máximo de loss que ele pode correr no dia. O máximo de loss que ele pode correr no dia está aqui. E com isso ele abre margem, porque se ele operar aqui a primeira vez e tomar stop, ele pode operar a segunda e ele pode operar a terceira, tá? E não vai chegar no máximo de loss por trade dele. É muito difícil. E ainda no máximo de loss por trade dele, ele ainda define um stop que é o máximo de loss diário, que é 3 vezes maior do que o stop loss dele por trade. Então isso abre muita margem. E é por isso que muitas vezes você vê ele comprando e você fala, caramba, esse cara tá fazendo preço médio contra, esse cara é louco. Não, não é que ele é louco. É porque o máximo de loss dele por trade é muito grande. E isso é o que define ele no dia a dia, que ele fica vivo e que ele sai sempre no ganho, que ele ganha dinheiro. Porque até atingir esse máximo de loss dele por trade, é praticamente impossível num dia. Imagina que se você definisse um máximo de loss por trade para cada um contrato de 3.000 pontos, você nunca atingiria esse seu máximo de loss por trade, e dentro do seu gerenciamento de risco, você ficaria vivo durante muito tempo. Então é por isso que a gente fala que se você está disposto a começar a trabalhar no mercado, você precisa ter uma margem de dinheiro para poder trabalhar no dia a dia. Então, a recomendação por uma conta simples que eu cheguei a fazer aqui, utilizando os métodos que eu aprendi ao longo do tempo com o Oliver, você precisaria ir por cima 50 mil reais para você conseguir operar durante um ano, tá? E não correr o risco de você quebrar. Para cada um mini contrato, você vê que é uma margem muito grande mesmo, tá? Então é isso que acaba definindo. Só que essa conta, a gente sabe que o cara não vai perder todos os dias, tá? É muito difícil você perder todos os dias. Alguns dias você vai ganhar, outros dias você pode até ganhar o dobro, você pode até perder 3 vezes mais. Então, você não perderia o ano inteiro 1.000 pontos todo dia. Então, é claro que a gente está colocando sempre a mais para poder ficar vivo nesse jogo. E é nesse sentido, tá, que operar ações acaba ficando muito atrativo, porque nenhum mercado, nenhum ativo dá trade todo dia. Então, isso aí é uma grande ilusão, entendeu? Eu não sei se ninguém ainda percebeu, mas é impossível ganhar todos os dias num único ativo. É impossível. Não dá. Não é todo dia que o ativo tem tendência, tá? A maior parte dos dias o ativo fica de lado. E é por esse motivo que 99% das pessoas que estão trabalhando no índice futuro e no dólar estão tomando loss. Tá chegando o final do ano, provavelmente muitas pessoas estão no prejuízo, tá? Porque é impossível operar um ativo todos os dias e todos os dias ter ganho. Não dá, tá? Essa falácia que existe aí, eu vou ganhar 100 conto por dia no dólar todos os dias. Não vai. Você vai ganhar 100 conto e vai ter um dia que você vai perder 600. E se você perder isso 3 vezes no mês, você perdeu um mês, entendeu? Então, esse é o grande problema. E é nesse sentido que se você está operando ações, você está diversificando. Porque a partir do momento que você pega uma ação que está em tendência, tá? Você já não começa a correr aqueles mesmos riscos. E a gente sabe que a maior parte dos ativos, eles não entram em tendência todos os dias. Quem acompanha já percebeu isso, tá? Se você olhar bem todos os ativos, é muito raro você ter um dia assim num ativo. A maior parte ele vai ficar assim, vai ficar totalmente errático e a pessoa vai ficar tomando loss. É por esse sentido que se você operar um único ativo todos os dias, as chances de você sair vencedor nessa estratégia são totalmente reduzidas, tá? Então existem pessoas que ganham, sem sombra de dúvida, mas é uma parcela muito pequena. É muito mais fácil se você diversificar e todo dia filtrar a ação que está em tendência e pegar uma ação em boa tendência para você entrar e já fazer o seu dinheiro de forma rápida, do que você ficar tentando um único ativo. Inclusive, quando você chega na turma de mentoria do Oliver, a primeira coisa que ele fala é assim,
Escolha 10 ações, tá? Porque ele não quer que você fique focado em uma única ação. Inclusive, eu já passei por esse problema, porque quando eu cheguei lá, eu foquei em algumas ações. Em 2016, a gente teve a Nvidia, que foi sensacional. Ela saiu de $30 e no ano passado ela bateu 280. Então quem não queria estar operando essa ação? Essa ação estava em forte tendência. Era a coisa mais simples do mundo, porque você podia entrar nela, você podia até tomar um stop, mas de repente você comprava ela para o swing e deixava para o dia seguinte, e no dia seguinte você saía com lucro, entendeu? Aí o mercado vira, e de repente ela que estava $280, agora ela está aqui cotada a 170. Então você imagina, o mercado virou, o mercado mudou. Então por isso que você tem que estar focado sempre em vários ativos, entendeu? Seja na própria Bovespa, ou seja na NYSE, na Nasdaq, não importa. O importante é você ter pelo menos um leque de 10 ativos, 15 ativos todos os dias, porque aí você vai filtrar o que está em tendência, você vai olhar para o gráfico e vai ver, pô, esse ativo ele está rompendo máxima, ele está rompendo mínima e ele está seguindo, ele não está enganando. Porque é muito fácil ver isso. Você está olhando para o ativo, ele rompeu resistência, ele já está voltando na cara, pô, esse ativo eu não quero trabalhar, esse ativo ele está enganando. Agora esse outro não, esse outro está rompendo e está indo, as suas chances vão aumentar, tá? É isso que eu queria dizer, é por isso que vem muita matéria aí falando que é impossível viver nesse mercado, que realmente é muito difícil, mas a maior dificuldade que vem aqui nos últimos tempos é que as pessoas estão focadas num único ativo, ou melhor, em 2 ativos, que é dólar e índice o tempo todo. É óbvio que se você ficar focado só nisso, as suas chances de vitória aí vão ser totalmente reduzidas. A partir do momento que você focar aqui nas ações e pegar a ação que está líquida e com grandes movimentos, as suas chances aumentam, tá? É isso que eu queria dizer aí para vocês. E outra coisa, sem contar que aí agora eu vou acabar até defendendo mesmo o mercado americano. O mercado americano é o único, tá? É o único que tem isso aqui. E isso aqui é o pré-mercado, tá? Esse pré-mercado, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo antes do pregão abrir, tá? Então, por exemplo, aqui na Amazon, eu já consigo ter uma ideia que no próprio pré-mercado ela formou um Power Breakout. Então, a chance disso aqui desenvolver e dar um bom movimento é muito maior. Agora, você imagina, se eu tenho um mercado fechado, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer. O mercado vai abrir e eu tenho 10 minutos para tomar uma posição sem saber o que estava rolando na madrugada. E aqui eu tenho como saber, tá? Essa é uma grande vantagem. Então vamos dar uma olhada que o mercado vem abrindo.